Capítulo 9. A linha entre o vencedor e perdedor. O sexto evento escolhido foi o tiro com arco, uma prova de 2 contra 1. Mais um nosso. A classe C havia vencido graças ao esforço de Akito, somando nosso placar agora com 3 vitórias e 3 derrotas. Sakayanagi não fez comentários particulares sobre isso, mas assistiu silenciosamente ao desenrolar do evento. Era quase como se ela quisesse que chegássemos a 3 vitórias e 3 derrotas. Em seguida foi o tão esperado sétimo e último evento. E, por uma reviravolta travessa do destino, esse evento foi xadrez. Participantes necessários: 1 pessoa. Tempo alocado: 1 hora. Ultrapassar o tempo resulta em perda. Regras: aplicam-se as regras padrão do xadrez. No entanto, o tempo alocado não aumentará, mesmo após o 41º movimento. Comandante: o comandante pode dar instruções ao seu respectivo jogador por até 30 minutos a qualquer momento. O tempo gasto pelo comandante dessa maneira consumirá o tempo alocado. Não havia disposições para adicionar tempo, como as regras Fischer. Esta foi provavelmente uma concessão que Sakayanagi fez para que a escola aprovasse a adição do evento à lista, já que o xadrez tende a demorar um pouco. Uma única partida pode levar 2 horas ou mais, então presumi que o limite de tempo foi definido para 1 hora pelo mesmo motivo. Isso fazia sentido. 3 vitórias e 3 derrotas cada, e agora vamos para o sétimo e último evento. Eu não poderia estar mais feliz. Não acredito que esse evento foi escolhido como o final. Nossa, parece que coisas boas acontecem para quem espera, afinal, disse Sakayanagi. Ela provavelmente pretendia intervir em um momento crítico do jogo e fornecer instruções ao seu jogador. Na verdade, provavelmente iríamos intervir mais ou menos ao mesmo tempo. Considerando as regras de intervenção do comandante, não me via vencendo Sakayanagi sem dar o meu melhor. O fato de termos deixado você tão encurralada não significa que a classe a calculou mal. Perguntei. Parece que sim. Devo admitir que você colocou um pouco de pressão sobre nós nos eventos esportivos, ela respondeu, pensando nos 6 que tivemos até agora. No entanto, o sétimo evento será um pouco diferente. As habilidades do comandante terão um impacto significativo no desenrolar desta batalha. Receio que eu seja muito bom no xadrez. Daqui em diante, Sakagami-sensei e Hoshinomiya-sensei testemunhariam nossa partida. Provavelmente era inteligente tomar algumas precauções. Meu. Que coincidência! Talvez escolher o xadrez tenha sido um erro da minha parte, então ela respondeu. Mas primeiro, a partida preliminar estava prestes a começar. Uma batalha entre os alunos que escolhemos em nossas turmas. Escolhi Horikita Suzumi da lista de alunos que ainda não haviam participado de nenhum evento. Sakayanagi, por outro lado, escolheu Hashimoto Masayoshi. Então Horikita-san faz uma aparição, afinal. Mesmo ela sendo uma aluna excepcional, você não a usou até agora porque queria mantê-la na reserva até o evento final, disse Sakayanagi. Não há mais necessidade de eu segurar meu trunfo. Informamos os professores sobre nossas seleções para que eles pudessem iniciar a partida. Tem certeza de que não precisam beber água ou algo assim? Disse Hoshinomiya-sensei, preocupada por não termos deixado nossos assentos uma vez durante todo o exame. Obrigado por sua preocupação. No entanto, não há necessidade de se preocupar. Eu também estou bem, acrescentei. É isso mesmo? Bem, tudo bem então, respondeu Hoshinomiya-sensei, deixando escapar um suspiro. A atmosfera tensa devia estar afetando-a. Parece que os preparativos estão completos. Vamos agora começar o sétimo evento, xadrez. Por instrução de Sakagami-sensei, Sakayanagi e eu paramos nossa conversa fiada imediatamente. O palco que eles prepararam parecia estar em um canto das salas de aula. Um tabuleiro de xadrez havia sido colocado ali. Olá! Tanto Horikita quanto Hashimoto lentamente se curvaram um para o outro. A batalha final estava prestes a começar. Um tabuleiro de xadrez estava na minha frente.
Uma semana atrás, eu nem sabia as regras. E aqui estava eu, agora mesmo, tocando uma peça de xadrez de verdade pela primeira vez na minha vida. Treinar com ele online me fez entender o fascínio e a complexidade do xadrez. Se Ayano Koujiko ou Sakayanagi-san fossem meus oponentes, então minhas chances de vencer provavelmente seriam 1 em 1 milhão. No entanto, o aluno que eu estava enfrentando não era nenhuma dessas duas pessoas. Eu não tinha ideia de quão habilidoso Hashimoto-kun era, é claro, mas não conseguia imaginar que ele chegasse aos pés de qualquer um daqueles dois. Boa sorte, Horikita. Meu oponente se dirigiu a mim casualmente. Com base no que ouvi, até os alunos da classe o consideravam uma espécie de charlatão. Ei, vamos, não faça uma cara tão sombria. Por que não tentar aproveitar isso? Ele perguntou. Alguém que passou o último ano na classe A não conseguia entender o quanto essa batalha é importante para nós, na classe C, respondi. Bem, com certeza seria péssimo ter uma tonelada de pontos de classe deduzidos se perdêssemos isso. Isso é o mesmo para nós e para você. A turma que ganhasse essa partida de xadrez ganharia 130 pontos. Esta era realmente uma batalha monumental. Uma que decidiria se poderíamos garantir esses pontos para terminar nosso primeiro ano. A propósito, você se lembra do meu nome? Ele perguntou. Eu nunca falei com você antes, mas é Hashimoto-kun, eu acredito. Oh, que honra! Quero dizer, eles dizem que Horikita da classe C é meio que uma celebridade, sabe? Se bem me lembro, acho que ouvi seu nome pela primeira vez quando você realmente puxou o tapete de Ryuen durante o exame da Ilha Desabitada. Eu não tinha feito nada naquela época. Tudo fazia parte da estratégia de Ayano Koujiko, que ele executou nos bastidores. Bem, não, eu acho que ele pode não ter considerado isso uma estratégia. Ei, só jogo xadrez há alguns meses. Vá com calma comigo, ok? Ele perguntou. Infelizmente, eu deveria estar te pedindo isso. Estou jogando há apenas uma semana. Oh! A batalha já havia começado. Mesmo que minha experiência com o jogo consistisse apenas em partidas de treino, eu sabia que qualquer coisa dita durante essa partida poderia ser uma mistura de verdade e mentira. Xadrez era um jogo em que você e seu oponente tentavam controlar um ao outro enquanto exploravam ao mesmo tempo qualquer brecha encontrada no jogo e em sua mentalidade. A escola era bastante indulgente com os alunos conversando entre si durante esse exame, com exceção das provas escritas, em que as respostas podiam ser ditas em voz alta. Ayano Koujiko e Sakayanagi-san, os comandantes, quase certamente estavam lutando verbalmente assim. E agora que o placar era de 3 vitórias e 3 derrotas, tudo se resumia ao sétimo evento. Tudo graças ao retorno de Hirata-kun, Sudoku mantendo seu juízo sobre ele e os esforços coletivos de vários de nossos colegas de classe. A questão do Koenji-kun certamente era algo que eu precisava refletir, mas isso poderia esperar para outro dia. Eu absolutamente não podia desperdiçar esta chance e perder esta batalha. Lembrei-me do que Ayano Koujiko havia me dito antes do exame esta manhã. Uma declaração tão arrogante que me deixou atordoada. Não importa quem eu enfrente, não há ninguém mais forte do que eu, mesmo quando estou relaxando. Embora certamente fosse irritante, por algum motivo, senti que poderia confiar no que ele disse. Se Hashimoto-kun não fosse páreo para ele, então eu teria uma chance de vencer. Por alguma razão, senti que não havia como perder. Eu quero saber por quê? Mesmo antes de a batalha começar, tudo em que eu conseguia pensar era como parecia que eu estava em vantagem. Vamos começar agora o sétimo evento, xadrez. Ambos os jogadores, por favor, tomem seus lugares. Seguindo as instruções do professor, sentei-me. O sorriso nunca saiu do rosto de Hashimoto, mas não alcançou seus olhos. O resultado desse jogo decidiria diretamente o destino de nossas classes. Parecia que Hashimoto-kun também estava sentindo a pressão nessa situação. Bem, vamos começar, sim, disse Hashimoto-kun, pegando 2 peões, um preto e um branco. Você sabe como decidir quem vai primeiro, certo? Sim. Depois que eu disse a ele que entendi, ele fechou as mãos, as peças escondidas, e apresentou as 2 mãos para mim.
Esquerda, eu disse a ele. Ao ouvir minha resposta, ele abriu a mão, revelando a peça branca. Isso significava que eu iria primeiro. Estou ansioso para ver que tipo de movimento de abertura você fará. Não tenho certeza se posso corresponder às suas expectativas. Peguei a peça de xadrez branca. Esta foi a primeira vez que toquei em uma, e me senti bem e calma. E assim, o sétimo evento, a batalha entre Hashimoto-kun e eu, começou. Meu primeiro movimento, peão para e4. Assim que o jogo começou oficialmente, o sorriso de Hashimoto-kun desapareceu brevemente. Ele moveu uma peça preta, peão para e5. Rapidamente movi meu cavalo, planejando pegar seu peão. Em todos os jogos que joguei com Eno Koujikun, esse era o estilo de jogo em que eu tinha mais confiança. Eu controlaria o fluxo do jogo com base em como meu oponente reagiria ao tentar defender seu peão preto. Sabe, eu aprendi muito com Sakayanagi também. Você acha que vou deixar você começar o jogo colocando as pretas em desvantagem? Após esses primeiros movimentos, nós dois passamos a fazer os próximos sem gastar muito tempo pensando neles. O tempo limite era de 1 hora. Mas a Eno Koujikun disse para usar 30 minutos, o que significa que era tudo o que eu tinha. Eu não tinha tempo a perder. Enquanto jogávamos, percebi uma coisa. Meu oponente estava se recusando a jogar defensivamente. Sakayanagi-san deve ter ensinado Hashimoto-kun a jogar dessa maneira, pois não parecia um estilo de jogo convencional. Ele estava fazendo movimento ofensivo após movimento ofensivo. Estilo de jogo bem confuso, hein? Disse Hashimoto-kun. Sim. Você herdou esse estilo de jogo de seu instrutor? Perguntei. Sim. Sakayanagi jogou assim contra mim. Eu acho que é como, quando ela me ensinou, este foi o que mais me chamou a atenção, sabe? Mas, bem, o seu é diferente do meu. Parece bastante sólido. Você é autodidata. Ele estava me sondando em busca de informações. O que ele esperava obter da minha resposta? Eu me perguntei. Eu estive focado em jogar xadrez na última semana. Deixei todo o resto de lado. É. Espere, então você estava confiante de que o xadrez seria escolhido como um evento? Você é livre para pensar assim. A posição das peças mudava em um ritmo vertiginoso a cada movimento que fazíamos. À primeira vista, parecia que ele estava tentando me manter sob controle e me prender. Mas cada um dos meus movimentos estava focado em invadir Hashimoto-kun. Você realmente só começou a jogar na semana passada? Ele perguntou. Você parece adorar conversar. Falar é a única coisa em que sou bom. Contanto que ele não dissesse nada inapropriado, ele poderia falar o quanto quisesse, de acordo com as regras. Eu não tinha o direito de detê-lo. Isso mesmo. Apenas uma semana. Claro, sempre existe a possibilidade de eu estar mentindo, respondi. Bem, se você realmente só joga há uma semana, não consigo imaginar que seja autodidata. Você deve ter sido treinada minuciosamente por um jogador de xadrez confiante, assim como eu fui por nossa princesa. Eu me pergunto. Eu não posso dizer, de qualquer maneira. Eu não tinha intenção de dar a ele informações desnecessárias descuidadamente. Bem, tanto faz. Ei, mais importante, podemos falar um pouco sobre a Eno Kouji? Ele perguntou. Tudo bem? Parecia que ele não tinha nenhum interesse real em minha história com o jogo ou se eu tinha ou não um professor. Ele apenas usou isso como um começo de conversa, e seu verdadeiro interesse era Eno Koujikun. Então até Hashimoto-kun estava começando a prestar atenção nele. O que você queria perguntar? Desde tudo o que aconteceu na ilha desabitada, tenho me perguntado se a Eno Kouji é realmente aquele que secretamente puxa os cordões nos bastidores, ele respondeu. Ele estava tentando me sacudir. Esta foi provavelmente uma das razões pelas quais ele foi escolhido para jogar contra mim. Por que você pensa isso? Só intuição, é tudo. Então, me dê uma resposta, Horikita. Responder o quê? Não tenho a menor ideia do que você está falando. Tem certeza?
Você parece bem abalada, no entanto. Quando soube que você seria meu oponente, previ que você tentaria me abalar assim, eu disse a ele. Hehe. Não importa o que você faça para tentar me abalar, você não vai me quebrar. Eu movi o bispo branco para expor o rei de Hashimoto-kun. Seu largo sorriso desapareceu momentaneamente novamente. Você realmente tem o luxo de continuar esta conversa? Perguntei. Agora, depois de ficar quieta por tanto tempo, eu começaria a lançar meu contra-ataque. As coisas estão ficando interessantes, murmurou Hashimoto-kun. A próxima coisa que eu sei é que a maré começou a virar a meu favor. Ele não era de forma alguma um oponente fraco, mas eu tinha visto cada movimento que ele fazia. Cada um era como eu esperava. Nem mesmo 10 minutos se passaram desde o início do jogo, mas suas mãos pararam. Pela primeira vez desde o início do jogo, Hashimoto-kun parou para refletir sobre seus movimentos. O olhar em seu rosto, tão cheio de confiança que nada o perturbava, havia desaparecido completamente. Uau! Cara, você é boa, Horikita. Você tem um rosto tão fofo, mas é muito durona. Você é muito bom, apesar de sua aparência externa. Qual é? Não há necessidade de me lisonjear. Quer dizer, é como dizem, sempre tem alguém melhor do que você, né? Se o jogo continuasse assim, minha vitória estava garantida. Era assim que as coisas estavam indo. Não havia como um jogador habilidoso como Hashimoto-kun não ter percebido isso também. Mas, também não havia como essa partida ser resolvida tão facilmente. O jogo de Horikita e Hashimoto foi exibido no monitor. Ele repetidamente fez movimentos ofensivos no início, mas Horikita lidou com eles com calma. Ela manteve a calma, evitando calmamente ser encurralado em cantos que poderiam fazer você querer usar suas peças para se defender. À medida que o jogo avançava constantemente, ela ganhou a vantagem. Eles estavam se aproximando do ponto médio e a vitória de Horikita começava a parecer uma realidade. Sim, Horikita teve a vantagem neste jogo. Ela estava demonstrando um nível de habilidade que superava em muito o que eu tinha visto quando estávamos praticando. Uma partida bastante interessante. Isso me faz querer assistir até o fim, observou Sakayanagi casualmente, sem nenhum sentimento de pânico em sua voz. Concordo. Vamos assistir ao jogo até o fim, eu disse a ela. Fufu, sim, tudo bem. Bem, isso é o que eu gostaria de dizer, mas infelizmente não posso. Não é como se eu não tivesse fé em Hashimoto-kun, mas sim que Horikita-san parece bastante calma e controlada. Sua especialidade, suas habilidades de conversação, não parecem estar afetando ela, disse Sakayanagi. Então, ela estava entrando agora, hein? Uma mensagem dizendo que Sakayanagi estava exercendo a habilidade de comandante de se envolver no jogo foi exibida. Ela provavelmente decidiu que a derrota de Hashimoto se tornaria uma certeza se ela deixasse isso continuar. Intervir antes mesmo de chegarem à metade do caminho provavelmente era contrário aos seus planos. Mas sua decisão foi a correta. Se ela simplesmente tivesse ficado parada e assistido ao jogo um pouco mais, teria progredido a um ponto em que o resultado estava praticamente decidido. Tudo falava de quão terrivelmente habilidosa Horikita era agora. Eu me senti tentado a apenas esperar e observá-la. Eu queria ver o quanto ela tinha crescido. Eu estava curioso para ver que tipo de movimentos ela faria, jogando contra Sakayanagi. Você não vai entrar no jogo, Ayano Koji-kun? Ela perguntou. Provavelmente teremos uma chance melhor de vencer se eu deixar as coisas para Horikita agora, em vez de pular descuidadamente. Entendo. Nesse caso, acredito que você não tem objeções se eu entrar e virar a maré a nosso favor, hein? Ela respondeu. Ela digitou as teclas em seu teclado. Hashimoto, que já estava perdido em pensamentos há algum tempo, voltou à vida como um peixe que acabará de ser devolvido à água. O cronômetro de 30 minutos do comandante parou no momento em que eles pressionaram a tecla Enter no teclado, provavelmente em consideração ao intervalo de tempo antes das transmissões. A contagem regressiva recomeçaria no momento em que o oponente fizesse um movimento. Horikita contra Sakayanagi. Eu esperava que elas fossem iguais.
Se fossem, era possível que Horikita pudesse garantir que sua vantagem não escapasse dela. Mas eu duvidava que as coisas correriam tão bem. Sakayanagi entrou na partida com absoluta confiança. Eu poderia dizer que Horikita estava começando a se sentir confusa depois de ver Hashimoto fazer um movimento que ela não esperava, com base em como o jogo estava indo até agora. Ela parou para pensar, ponderando como lutar esta batalha quando seu oponente foi substituído por alguém muito mais capaz do que ela. Usando cuidadosamente o tempo que economizou durante o início do jogo, ela fez sua jogada. Talvez você não tenha dado a ela tempo suficiente como uma desvantagem, disse Sakayanagi. Cada vez que Horikita fazia um movimento, Sakayanagi levava menos de 5 segundos para contra-atacar. Ela respondeu imediatamente, seus movimentos visando as fendas na armadura de Horikita. Qualquer chance de vitória que Horikita havia garantido foi apagada em um piscar de olhos. Agora, apenas um leve vislumbre da liderança de Horikita ainda permanecia. Suas mãos pararam de se mover. Mesmo sendo uma iniciante, ela provavelmente podia ver o que estava acontecendo. Ela estava se sentindo desesperada, jogando contra um adversário que ela não era pária. Ela estava sendo manipulada, encurralada em um canto. 2 minutos. 3 minutos. Horikita não conseguia nem se mexer mais. Esta era a linha. A linha que separava o vencedor e o perdedor. Horikita estava começando a sentir a pressão. Eu dei a ela o sinal de que ia entrar e pegar o bastão dela. Dei instruções a Horikita pelo fone de ouvido, com conversão de texto em fala. Horikita olhou para a câmera por um breve momento. Então, ela sentiu, expressando que deixaria todo o pensamento para mim. Esta não era mais uma batalha entre Horikita e Sakayanagi. Era eu contra Sakayanagi. 1 a 1. Agora, finalmente, nossa partida finalmente começa, disse Sakayanagi. Parece que sim, respondi. Eu só tinha 30 minutos, mas era tempo mais do que suficiente para ver isso. Sakayanagi e eu continuamos conversando enquanto nossas mãos voavam pelos teclados, sem parar. Nós dois gastamos de 10 a no máximo 20 segundos em cada movimento. Cada vez que pressionávamos a tecla Enter e enviávamos nossas instruções, o cronômetro parava a contagem regressiva por um tempo. Tendo assistido ao jogo mais ou menos até o meio, eu já podia ver como as coisas iriam daqui para frente. Nossas peças continuaram a deslizar suavemente pelo tabuleiro, sem hesitação. Uau! Ei! Que tipo de estilo de jogo sobrenatural você está usando? Pude ouvir a voz de Hashimoto no monitor, enquanto ele gritava em resposta às instruções que recebia. Agora parece que nossa partida foi simplesmente patética, disse Horikita. Você está certa. O choque deles era compreensível. A diferença entre eles e nós era a diferença entre um amador e um profissional. Eles podem nem ser capazes de dizer qual lado tem vantagem ou desvantagem olhando para o tabuleiro. Não. Era mais do que isso. Assim que comecei a jogar, fui forçado a entender algo que me fez suspirar. As habilidades de xadrez de Sakayanagi eram incríveis. O suficiente para ser genuinamente digna do meu respeito. Eu não ficaria surpreso se ela se tornasse uma jogadora de xadrez profissional. Eu havia aprendido a jogar xadrez na Sala Branca quando era muito jovem. Joguei contra vários instrutores considerados profissionais. Mas ela era melhor do que qualquer um deles. Então, o que você acha, Ayano Koujikun? Meus movimentos tocaram você? Ela perguntou. Sim. Dolorosamente. Mesmo depois que o jogo passou do meio e entrou no segundo tempo, em vez de aumentar a distância entre nós, eu estava trabalhando o máximo que podia apenas para impedi-la de se aproximar de mim. Se eu cometesse um único erro, ela provavelmente me atacaria de uma vez. Não se preocupe. Não há absolutamente nenhuma maneira de você cometer um erro trivial, Ayano Koujikun. Se for esse o caso, ajudaria se você simplesmente desistisse. Receio que seja algo que não posso fazer. Se você não vai cometer um erro, terei que usar minhas habilidades para romper a força. Horikita e Hashimoto ficaram sem palavras há algum tempo.
Eles nada mais eram do que os recipientes através dos quais Sakayanagi e eu movíamos nossas peças. Eventualmente, bem nos estágios finais do jogo, as mãos de Sakayanagi pararam de se mover. Normalmente, eu seria capaz de intuir qual movimento ela faria. Mas, ela estava misteriosamente perdida em pensamentos. Desde que emitimos instruções tão rapidamente até agora, Hashimoto parecia abalado. Sakayanagi não disse nada, mas o silêncio dela pode ser exatamente o que o fez suspeitar que ela estava com problemas. Depois de alguns minutos de silêncio, ela se moveu. E o movimento que ela fez após esse longo período de pensamento foi incrivelmente bom. Eu não cometi erros. E eu não tinha intenção de dar a ela nenhuma abertura para aproveitar. No entanto, mesmo assim, desta vez, minhas mãos pararam. Oh, que coisa maravilhosamente divertida! Eu nem me importo mais com os espectadores. Eu só quero fazer deste o melhor jogo de toda a minha vida. É tudo o que desejo neste momento, disse Sakayanagi. Eu não sabia o quão familiarizados Hoshinomiya Sensei e Sakagami Sensei estavam com o xadrez. Mesmo assim, ambos provavelmente podiam sentir que jogo incrível era esse. 1 minuto. 2 minutos. O tempo continuou marchando. Eu estava gastando uma quantidade frustrante do tempo que estava economizando. O que? O que você está fazendo, Ayano Koujiko? Lamentou Horikita. Ouvi a voz dela através do monitor. Ela estava observando silenciosamente o jogo. Você só tem cerca de 5 minutos restantes. Eu sabia. Este era um jogo complexo, onde os pensamentos de 4 pessoas se entrelaçaram em uma única partida. Horikita e eu, sem dúvida, tínhamos a vantagem antes, mas agora as coisas estavam completamente equilibradas. Meu próximo passo seria a diferença entre a vida e a morte. Não importa quanto tempo eu levasse para refletir sobre essa situação, não seria desperdiçado. Você não é o tipo de pessoa que pararia aqui, neste nível, não é, Ayano Koujiko? Por favor, me mostre. Em vez de vencer, Sakayanagi estava interessada apenas em extrair toda a extensão de minha habilidade. Coisas como ganhar ou perder este exame provavelmente não importavam mais para ela, desde que ela pudesse aproveitar este jogo. Eu tinha menos de 3 minutos restantes. O padrão que imaginei para o final do jogo foi apagado, me devolvendo a uma lousa em branco. Comecei a construir um novo caminho para a vitória. Pouco antes da marca de 2 minutos. Meus dedos bateram no teclado e dei instruções para Horikita, que entrou em ação como se estivesse esperando por mim. A peça voou pelo tabuleiro com intensa energia. Hashimoto parecia confuso mais uma vez. As coisas estavam indo bem para Sakayanagi até agora, mas agora ela demorava mais para fazer seus movimentos. O próximo levou 30 segundos. O mesmo aconteceu com o seguinte. O seguinte levou 1 minuto. Por outro lado, eu estava levando apenas 1 ou 2 segundos para responder. Sakayanagi e eu agora caminhávamos, de mãos dadas, por um caminho que terminava em vitória para nós. O fim do jogo estava se aproximando. O resultado seria decidido em breve. Logo seria um checkmate. Ainda havia uma chance de escapar, mas as opções para isso eram poucas. Logo, a rota de fuga desapareceria. Magnífico, Sakayanagi me elogiou. 1 minuto. 2 minutos. 3 minutos. Sakayanagi ficou perdido em pensamentos pela segunda vez. Seu tempo estava acabando. Cada segundo precioso sendo perdido, um por um. Ela vinha se dirigindo a mim com bastante frequência até agora, mas agora ela estava em silêncio. Ei! Ei! Qual é? Qual é? Gritou Hashimoto. Sakayanagi tinha menos de 2 minutos restantes. Ela finalmente tinha menos tempo agora do que eu. Depois de passar os 30 minutos completos, ela não teria escolha a não ser deixar o resto do jogo para Hashimoto. O que tornaria sua derrota uma certeza, essencialmente. Sakayanagi. Nós realmente vamos perder aqui.
Hashimoto provavelmente não conseguia ver nenhuma maneira de sair disso. Sakayanagi tinha menos de 1 minuto agora. Verdadeiramente magnífico, Ayano Koujiko. Você me deu exatamente o que eu desejava, disse Sakayanagi. Enquanto seu tempo continuava a contagem regressiva, ela me ofereceu um elogio mais uma vez. Graças a você, experimentei como é começar a suar frio pela primeira vez. Você é um oponente formidável. Assim que ela terminou de dizer isso, ela rapidamente acrescentou outra coisa. Este é o fim. Ela murmurou palavras de derrota. Mas Hashimoto não foi capaz de ouvi-las. O comandante não tinha autoridade para encerrar o jogo. Quando o tempo do comandante acabasse, o controle seria devolvido ao jogador, e ele desistiria. Ou Hashimoto poderia continuar jogando até o checkmate final. De qualquer forma, a batalha acabou no momento em que Sakayanagi expressou vontade de admitir a derrota. Foi uma batalha divertida. É realmente uma pena que vai acabar, disse Sakayanagi. Ela tinha menos de 40 segundos. Ela falou calmamente. Ao mesmo tempo, ouviu o som de suas teclas batendo em seu teclado. Suas palavras não foram uma admissão de derrota, mas uma declaração de vitória. E eles foram seguidos por um movimento intenso. Sabia que você sobreviveria, princesa? Hashimoto, não, Sakayanagi, aquela que estava por trás dele, fez um movimento que os trouxe de volta da beira da morte. Ao ver o movimento que ela fizera, sentiu um arrepio na espinha, como eletricidade. As peças pretas haviam retornado do limite. Elas estavam vivendo e respirando novamente. Nos próximos 2, 3 movimentos que fiz, senti o jogo se desviar do caminho que eu havia imaginado. Então, antes que eu percebesse, eu estava encurralado. Eu fui atraído para trilhar o caminho de Sakayanagi para a vitória, mesmo sem perceber. A maré mudou tantas vezes durante este jogo, mas agora, fiquei em silêncio mais uma vez. Faltando menos de 1 minuto e meio para o final, eu estava enfrentando meu maior desafio. Eu não tinha dúvidas de que Horikita também sentia isso, como aquela que movia as peças. Ela tinha visto a derrota de seu oponente até momentos atrás. Ela viu a vitória da classe C ao seu alcance. E agora, ela provavelmente estava sentindo essas coisas escaparem. Faltava menos de 1 minuto. Ayano Koujiko, Horikita me chamou, sem levantar os olhos. Não quero perder. Ela simplesmente declarou o que estava sentindo. Horikita estava dizendo as coisas que ela queria dizer. Eu não quero admitir a derrota, eu quero vencer. Ela levantou a voz. O choro carregado de emoção que surgiu era completamente diferente dela. Foi um grito que veio do fundo de seu coração. Mesmo agora, estou tentando desesperadamente pensar em uma jogada para vencer. Estou tentando pensar em tudo que posso. Mas não consigo pensar em nada que funcione contra Sakayanagi-san. Só você pode fazer isso. Fechei os olhos. Eu tinha menos de 1 minuto. Este era o fim da linha. 1 minuto final. Quando considerei o fato de que a partida continuaria depois que os comandantes esgotassem o tempo, era justo dizer que nossa derrota seria decidida nos próximos 30 segundos. Não havia mais jogadas seguras. Eu tinha que apostar em uma chance final de vencer esta batalha. Eu vim com o meu movimento. Eu rapidamente digitei minhas instruções no teclado e pressionei Enter. O contador parou. Horikita esperou minha mensagem, como se estivesse rezando. Cerca de 30 segundos depois de enviar minhas instruções, os olhos de Horikita se arregalaram. O sinal tão esperado aparentemente chegou até ela através de seu fone de ouvido. Olhei brevemente para os professores. Seus olhos estavam grudados no monitor, ambos assistindo ao jogo. Então, você ainda está nisso, hein? Ayano Koji. Hashimoto olhou para a câmera com um olhar confuso no rosto. Era difícil dizer se ele estava sorrindo ou não. Horikita fez seu movimento e o cronômetro de Sakayanagi começou a contagem regressiva novamente. Magnífico, Ayano Koujiko.
Depois de ver o que eu fiz, Sakayanagi expressou seu respeito pela terceira vez. Nunca joguei contra um oponente tão ardiloso e formidável antes. Você conseguiu combinar todos e cada um dos meus movimentos, e às vezes até superá-los. Ela deve ter conseguido ver o final do jogo depois de ver minha jogada. Aquele movimento que você acabou de fazer, Ayano Koujikun, é impecável. Não tenho dúvidas de que você possui um nível de habilidade que nenhuma pessoa comum poderia alcançar. Suas palavras estavam cheias de profunda emoção. Sua voz tremeu. No entanto, suas palavras ecoaram silenciosamente por toda a sala. Com isso, minha vitória foi gravada em pedra. Ela digitou suas instruções em seu teclado. Hashimoto, que estava esperando, imediatamente fez um movimento, seguindo suas ordens. Eu respondi dando instruções a Horikita. O fim estava próximo. Não houve mais conversa. Apenas o som das peças se movendo no tabuleiro ecoava pela sala. 5, 4, 3, e então, finalmente. Checkmate, através do sacrifício da rainha. Era o que você poderia chamar de último recurso, onde você sacrificava sua rainha, a peça mais forte. Quando realizada com sucesso, era uma jogada excepcional que levava à vitória. Mas era arriscado e, se falhasse, sua derrota seria iminente. Foi a jogada que decidi fazer na última hora, quando estava completamente encurralado. As mãos de Horikita pararam de se mover. Naquele instante, embora ela se apegasse à fraca esperança de me ouvir dizer algo pelo fone de ouvido, ela deve ter percebido que não havia como evitar o checkmate agora. A partida estava decidida. Ayano Koujikun, mesmo assim, havia algo em Horikita que simplesmente não conseguia desistir. Responda-me, Ayano Koujikun. Não há mais nada que eu possa fazer. Afastei minhas mãos do teclado. Ayano Koujikun. Horikita ansiava por vencer a classe A mais do que qualquer outra pessoa. Ela havia confiado tudo a mim, pensando que, se o fizesse, poderia vencer. Este era o sétimo e último evento. Eu queria elogiá-la por enfrentar um oponente formidável como Hashimoto e obter vantagem sobre ele. Ela seguiu as instruções que eu dei a ela pelo fone de ouvido. Acontece que seu oponente fez um movimento ainda melhor, só isso. O tempo dos comandantes chegou a zero e as comunicações foram cortadas. Perdi. Horikita se curvou para Hashimoto, mas parecia mais que ela estava abaixando a cabeça em vez de se curvar. Obrigado. Hashimoto curvou-se para ela em resposta. Bem, isso resolve tudo, disse Sakagami-sensei, que estava observando silenciosamente o evento. O sétimo evento chegou ao fim. O vencedor deste evento é a classe A. Portanto, o vencedor geral deste exame especial, com 4 vitórias e 3 derrotas, é a classe A. Classe C, vocês também apresentaram um desempenho excepcional, acrescentou. O jogo de xadrez, o evento final, havia terminado. Eu precisaria inventar uma desculpa mais tarde. Eu havia intervindo na partida como comandante e perdemos o jogo. Tenho certeza de que não havia como escapar do fato de que algumas pessoas reclamariam, se perguntando por que eu simplesmente não deixei tudo para Horikita. Foi uma batalha incrível. Não foi? De qualquer forma, vocês fizeram um trabalho incrível, classe C, disse Hoshinomiya-sensei, tentando me confortar, como habitual. Se você quiser, pode ir em frente e chorar no meu peito, ok? Hoshinomiya-sensei, disse Sakagami-sensei, disparando o nome de sua colega em óbvia irritação depois de ouvi-la dizer algo tão ridículo. Foi uma piada. Só uma piada. Ela respondeu com um sobressalto, seus ombros recuando um pouco, antes de se curvar apressadamente para sua colega. Ainda assim, Ayano Koujikun, devo dizer que você é um garoto muito mais talentoso do que eu pensava. Você acertou aquela ridícula 10ª pergunta no evento Aritmética Mental Instantânea e jogou uma partida equilibrada com Sakayanagi-san no evento de xadrez. Além disso, você acertou as questões que valem muitos pontos no exame escrito. Ah, e além disso, você é um corredor muito rápido, se bem me lembro. Depois de dizer tudo isso,
Hoshinomiya-sensei parou e ponderou um pouco. O que há com isso, afinal? Isso significa que você tem escondido suas habilidades até agora, ela adicionou. As coisas simplesmente funcionaram bem desta vez, só isso. Entendo. Simplesmente aconteceu. Bem, suponho que seja verdade que as coisas acontecem assim às vezes. Sim, certo. Sim. Acho que estou começando a entender o motivo pelo qual Sai-chan está de olho em você. Isso é tão injusto. Não importa o quanto eu tentasse esconder, havia algumas partes de mim que não pude deixar de revelar aos professores. Não se preocupe, ok? Não vou sair por aí contando tudo o que vi ou ouvi aqui para os outros alunos, acrescentou ela, acariciando meu ombro com delicadeza. Então ela se inclinou para perto, trazendo seu rosto perto do meu ouvido. Sabe, eu não desgosto de crianças como você, Ayano Koujikun. Mas se eu o vir como um inimigo, então posso vir a odiá-lo. Deixando-me com essas palavras, ela se afastou, o sorriso sumindo de seu rosto. Parecia que eu poderia inadvertidamente ter me rotulado de inimigo da classe B. O exame acabou. Alunos, por favor, saiam imediatamente. Sakagami-sensei, devemos voltar para nossas salas de aula primeiro, perguntou Sakayanagi. Não, vocês acabaram por hoje. Você pode voltar para os dormitórios se desejar, ele respondeu. Aparentemente, não havia necessidade de nos reunirmos na classe novamente. Considerei-me grato. Seus professores não são tão legais? Já deixando vocês voltarem para os dormitórios, disse Hoshinomiya-sensei. Hoshinomiya-sensei, vamos nos preparar para arrumar. Tudo bem, ela respondeu. Os professores começaram a se preparar para retirar tudo que havia sido montado na sala multiuso. A atmosfera na sala era tão relaxada que você mal podia acreditar que uma batalha tão tensa acabara de acontecer. Sakayanagi emergiu lentamente do outro lado do computador. Ela provavelmente estava esperando que os professores colocassem alguma distância entre eles e nós. Excelente trabalho, Ayano Koujikun. Obrigado. Você também. A primeira coisa que fizemos foi trocar gentilezas sobre o sétimo evento. Passamos apenas 30 minutos nisso, mas ambos estivemos em plena intensidade o tempo todo. Ela provavelmente estava bastante exausta. O xadrez requer uma espécie de resistência. Primeiro, houve o jogo espetacular de Horikita-san no início do jogo. E então havia seu incrível estilo de jogo, que superava até isso. Verdadeiramente magnífico. Sakayanagi tinha uma expressão de satisfação no rosto. Parecia que eu tinha conseguido trazer o melhor dela. Para ser honesto, você foi muito melhor do que eu imaginava, eu disse. Você esmagou a vantagem que Horikita havia construído e depois nos venceu completa e inteiramente. Justo e honesto. Oh não, foi uma partida excelente. Não teria sido nada estranho se tivesse terminado com o resultado oposto. Poderia ter terminado de qualquer maneira, até o fim. Dito isto, suponho que não há como discutir o fato de que foi uma jogada específica que fiz no final que decidiu as coisas. Sim, aquele movimento de sacrifício da rainha foi incrível, respondi. No final das contas, o que havia acontecido do outro lado do monitor era a realidade. Eu dei instruções, assim como Sakayanagi. Essas instruções colidiram e, como resultado, a de Sakayanagi superou a minha. A vitória e a derrota foram julgadas e determinadas a critério da escola. Apesar de termos feito uma boa luta, a classe C perdeu para a classe A e perdemos 30 pontos de classe. Olhando apenas para esses resultados, parecia um pequeno revés. Mas eu tive que me perguntar como as outras classes se saíram. Existe algo que você quer de mim? Perguntei. Algo que eu quero? Não particularmente. Sakayanagi, sorrindo gentilmente, deu um aceno satisfeito. Eu estava simplesmente ansiosa para lutar com você. E esse desejo foi concedido. Eu estou contente. Achei que era uma coisa boa eu ter conseguido satisfazê-la, então.
Sakagami-sensei pode começar a nos observar de perto se ficarmos por muito tempo, e isso seria ruim. Eu me levantei do meu assento. Quando eu estava prestes a abrir a porta e sair, o diretor interino Tsukishiro apareceu na sala. Uau, disse ele. Você realmente foi e me deu um show e tanto. Se não é o diretor interino Tsukishiro. Por acaso você assistiu ao exame especial? Perguntou Sakayanagi. Sim, eu vi. É nosso dever como funcionários da escola garantir que não haja injustiça, você sabe. Eu estava te observando de outra sala. Eu vi seu envolvimento como comandantes e como os eventos se desenrolaram. Ele bateu palmas e começou a nos elogiar. Realmente, essa era a definição exata de uma batalha equilibrada. Nenhum dos lados cedeu uma única polegada, e nós, os funcionários da escola, obtivemos ótimos dados de tudo isso. Estamos confiantes de que esta competição será um trunfo incrível nos próximos anos. Quando meus olhos encontraram os do diretor interino Tsukishiro, notei que ele estava olhando para mim com diversão. Isso foi o suficiente. Eu entendi tudo sem a necessidade de uma única palavra. Estou feliz por termos conseguido satisfazê-lo, diretor interino Tsukishiro, disse Sakayanagi, curvando-se. Mais do que qualquer outra coisa, ela sentiu uma sensação de realização agora que nossa batalha havia sido encerrada. Isso me lembra, a competição entre classe B e classe D chegou ao fim? Sim. Eles terminaram cerca de 1 hora atrás, ele respondeu. Uma resolução bastante rápida. Qual classe ganhou? Parecia que Sakayanagi também estava interessado em ouvir os resultados. Classe D, com 5 vitórias e 2 derrotas. Foi uma verdadeira vitória surpresa. Ryuen derrotou Ishinose, hein? Isso significou uma mudança de 190 pontos. O que significava que a classe D, ou melhor, a classe C original, havia voltado à vida. E isso, por sua vez, significava que agora estávamos começando de novo como classe D. Parece que Shinose-san sofreu uma derrota dolorosa. Bem, é compreensível, disse Sakayanagi. Se Ryuen não estivesse aqui, a classe B teria vencido. Ele agiu por conta própria? Ou para o bem de sua classe? Seja qual for o caso, isso significava que algo estava mudando dentro dele, e que uma ameaça iminente voltou a pairar sobre a cabeça de Ishinose. Tudo bem, pessoal, vamos sair daqui, por favor. O exame especial acabou. Professores, eu também gostaria de pedir a vocês que saíssem, pediu o diretor interino Tsukishiro. Mas ainda precisamos cuidar de... Nós cuidaremos disso do nosso lado, disse Tsukishiro, interrompendo. Ao seu sinal, vários trabalhadores invadiram a sala. Quem são essas pessoas? Eles não são afiliados à escola, são? Perguntou Sakagami-sensei, parecendo duvidoso. Parece que o governo deseja colocar as mãos nesses dados de exames o mais rápido possível. Para esse fim, eles despacharam esses bons companheiros. Por favor, fique tranquilo. Como isso vinha do diretor interino, Sakagami-sensei, um instrutor, não teve escolha a não ser recuar. Os 2 professores rapidamente terminaram suas tarefas e deixaram a sala multifuncional junto com Sakayanagi e eu. Eles partiram para a sala dos professores, indo embora sem prestar atenção em nós. Sakayanagi, por outro lado, olhou desconfiada para os trabalhadores. Mas a porta da sala multifuncional foi prontamente fechada, seguida pelo som de alguém trancando-a com cuidado. Alguma coisa está te incomodando? Perguntou o diretor interino Tsukishiro, direcionando sua pergunta para Sakayanagi. Ele não tinha ficado na sala multifuncional com os trabalhadores. Não é nada. Entendo. Bem, então. Acho que devo voltar. Quando verifiquei meu telefone, vi uma mensagem de Horikita. Bom trabalho. Que mensagem curta. Eu provavelmente iria ouvir alguns resmungos descontentes dela mais tarde. Até mais, Sakayanagi. Eu fiz menção de ir, deixando-a com aquelas palavras casuais de despedida, mas... Você se importaria de esperar um momento, Ayano Koji-kun? Ela perguntou,
me chamando enquanto eu caminhava pelo corredor, me parando no meio do caminho. E então? Ela deveria estar se deliciando com o brilho de sua vitória. Em vez disso, parecia que uma nuvem havia caído sobre ela. Você realmente acha que o último movimento que você fez foi a melhor opção disponível para você? Ela me perguntou. O final do nosso jogo. Ela parecia ter algumas dúvidas sobre a conclusão a que cheguei depois de muito pensar. A verdade é que você venceu. O que mais está lá? Perguntei. Não, me perdoe. Acho que estava apenas imaginando algo bobo. Você não está feliz por ter me derrotado. Não é desse jeito. É só, bem, no fundo, eu poderia estar esperando perder para você. Não foi pela primeira vez, mas pensei que sua mente realmente funcionava de maneiras incomuns. Só para constar, não peguei leve com você, eu disse a ela. Sim. Eu sei. Mesmo assim, Sakayanagi não parecia totalmente convencida. Talvez a imagem que ela tinha de mim em sua mente fosse maior do que a que eu via quando me olhava. Você é uma pessoa cruel, Ayano Koujikun, disse o diretor interino Tsukishiro, inserindo-se em nossa conversa. Ele estava parado perto da porta da sala multifuncional. Sakayanagi se virou e, momentos depois, não tive escolha a não ser me virar e olhar também. Ele começou a caminhar em nossa direção com um sorriso gentil no rosto. Você é uma pessoa cruel, ele repetiu. O que você quer dizer com isso, diretor interino Tsukishiro? Não fui eu quem perguntou isso, mas Sakayanagi. Que tal você responder a essa? Ele respondeu, direcionando a atenção de volta para mim. Do que você está falando? Por que você simplesmente não responde a ela honestamente? Ele deve ter tido algum tempo livre depois de terminar seus negócios na sala multiuso. A verdade é que a Ayano Koujikun deveria ter vencido essa competição, acrescentou. Eu realmente gostaria que ele não tivesse dito isso. Mas agora que ele tinha, não havia como Sakayanagi não morder. Por que esse homem deliberadamente se arriscaria a trazer algo contra mim para dizer isso? O que você está falando? A verdade é que acabei de perder, eu disse a ele. Sim. Isso é verdade. Você certamente o fez. O diretor interino Tsukishiro escolheu suas palavras de uma forma que comunicasse sua personalidade. Mas suponho que a maneira como você fez isso foi diferente. Certo. Sakayanagi, que ouvia em silêncio, começou a entender. Então, ela percebeu o que aconteceu. Que tolice! A escola interveio à força em um exame dos alunos, ela perguntou. Ela não parecia desanimada ou desencorajada, mas sim indignada. Sakayanagi estava, sem dúvida, furiosa. Você realmente é inútil, Sakayanagi-san. Você não seguiu minhas instruções e acabou dando a Ayano Koujikun um ponto de proteção. Eu não tive escolha a não ser usar métodos um tanto contundentes para tirar isso dele, não tive? Isso ainda é uma escola, mais ou menos, não? Ele respondeu. Portanto, isso não passou de uma diversão inútil. Tudo com o objetivo de expurgar a atual administração. Hugo, pelo amor de Deus. Se tudo tivesse corrido conforme o planejado, desta vez teríamos feito a Ayano Koujikun ser expulso. Mas parece que há alguns professores excessivamente zelosos nessa escola, e eles estão me causando muitos problemas. Durante nosso jogo, houve uma série de instruções que dei a Horikita após um longo período de consideração. Mas mesmo depois de inserir tudo no teclado e pressionar Enter, houve um atraso de quase 30 segundos antes que as instruções fossem recebidas. Até aquele ponto, o intervalo de tempo antes que minhas instruções fossem recebidas era de apenas 10 segundos. Isso porque minhas instruções foram adulteradas. Elas foram manipuladas no computador, então o que eu inseri e o que saiu foram diferentes. A voz automatizada reproduziu as instruções adulteradas pelo interfone para Horikita. Ele estava planejando usar um movimento diferente, na hora. Uma jogada ainda melhor do que a melhor que poderíamos ter feito. Eu tinha um número significativo de funcionários e até uma máquina dedicada instalada, e ainda assim fomos forçados a tomar uma decisão extremamente difícil.
Se eles tivessem feito um movimento abertamente descuidado, seria óbvio para qualquer um que estivesse observando que algo estava errado. Para evitar que isso acontecesse, ele foi forçado a inventar um movimento complexo. Nesse sentido, Sakayanagi-san fez um trabalho maravilhoso vendo o movimento que criamos, acrescentou. Isso dificilmente foi um elogio, neste momento. Por que você não disse nada, Ayano Koji-kun? Perguntou Sakayanagi. Mesmo se ele tivesse, teria sido inútil. Não, é mais que ele não poderia dizer nada, explicou Tsukishiro. É simples, realmente. Como ex-habitante da Sala Branca e, além disso, como alguém que se inseriu à força nesta escola, ele não quer chamar a atenção para si mesmo. Se vazasse a notícia de que Tsukishiro havia interferido comigo, isso me causaria grandes dores de cabeça no futuro. Por mais frustrante que fosse, não tive escolha a não ser sorrir e aguentar. Por mais patética que seja, uma vitória ainda é uma vitória. Você não deveria estar feliz. Você é muito bom em provocações, diretor interino. No entanto, você percebe que vai pagar caro por isso, certo? O diretor interino Tsukishiro apenas aplaudiu mais uma vez ao ver o sorriso cheio de raiva de Sakayanagi. Você diz algumas coisas muito divertidas para uma mera criança, alguém em seu primeiro ano do ensino médio. Você deixou a fama subir à sua cabeça simplesmente porque é, como dizem, a abelha rainha aqui. Um aluno dividindo um ringue com Sakayanagi realmente não gostaria de torná-la inimiga. Mas para este homem, ela provavelmente parecia apenas uma criança que falava demais. Nada mais. Se você deseja me fazer pagar caro, então, por favor, vá em frente e faça algo a respeito agora. Rápido agora, vamos. Não havia como isso estar acontecendo. Um breve silêncio se passou. Bem, então, acho que é hora de sair. Afinal, os adultos têm algumas responsabilidades para nos manter ocupados. O diretor interino Tsukishiro então caminhou para a frente, abrindo o caminho deliberadamente entre Sakayanagi e eu enquanto passava. Ah, e se possível, escolha desistir voluntariamente. Dessa forma, podemos resolver as coisas sem que outros alunos se envolvam nisso, acrescentou. Ele continuou andando pelo corredor, deixando-me com aquela cena de despedida. Sakayanagi lentamente começou a se afastar também. Agora tudo foi completamente arruinado. Que incrivelmente desagradável. Desculpe. Você não tem nada para se desculpar, Ayano Koji-kun. Só estou desapontada com o que aconteceu quando um adulto interferiu nos assuntos das crianças, só isso. Ele simplesmente pisou na minha memória mais maravilhosa. Ela não parecia se importar que sua vitória tivesse sido maculada, apenas que nossa competição tivesse sido prejudicada. Mas, você não acha irracional esperar que eu fique satisfeita com isso? Ela perguntou, parando no meio do caminho e olhando para mim. Eu suponho que sim. Sim, você provavelmente está certa sobre isso. Eu pretendia ficar quieto sobre a interferência do diretor interino Tsukishiro, mas no final, pode ser uma coisa boa que Sakayanagi tenha descoberto. No fundo, eu também estava incomodado com o que havia acontecido. Mesmo que só um pouco. Então, por favor, vamos continuar nossa competição. Vamos retomar o que aconteceu antes de o diretor interino estragar tudo, disse Sakayanagi. Seria fácil para mim recusar seu pedido. Mas eu senti que quebraria algo dentro dela se eu fizesse isso. E talvez algo em mim também. Eu não tenho nenhuma razão para recusar, eu acho. Mas onde devemos fazer isso? Perguntei. Você sabia que tem um tabuleiro de xadrez na biblioteca? Não. É a primeira vez que ouço falar disso. Eu ocasionalmente jogo nele. Vamos usar isso para o nosso jogo. Dirigimos-nos para a biblioteca. Não havia ninguém lá hoje, provavelmente porque o exame especial havia terminado e todas as aulas do dia haviam terminado. Dentro daquela biblioteca totalmente silenciosa, peguei o tabuleiro de xadrez em minhas mãos e o coloquei em uma mesinha onde cabiam 2 pessoas. Sakayanagi habilmente organizou as peças para combinar como elas estavam perto do final do nosso jogo. Agora, então, estamos na mesma posição que estávamos antes. Por favor,
mostre-me o movimento que você realmente iria fazer. Peguei minha peça e a coloquei onde deveria estar. Nosso jogo retomou e o tempo passou, nenhum de nós trocando uma palavra com o outro. Já era noite, e apenas o estalido das peças de xadrez brancas e pretas podiam ser ouvidas na biblioteca. Não durou muito, no entanto. Não havia necessidade de gastar muito tempo em um jogo que havíamos retomado quando estava quase no fim. Em pouco tempo, a partida chegou ao fim. Sakayanagi soltou um suspiro silencioso enquanto olhava para o tabuleiro. Não havia mais como ela evitar ser colocada em xeque. Assim como eu esperava de você, Ayano Koujikun. Parece que perdi este jogo. Era o tipo de jogo em que cada movimento que fazíamos era a diferença entre a vida e a morte. Sakayanagi não parecia nada descontente. Na verdade, ela reconheceu sua derrota com ar de satisfação. Você é muito sincera sobre como se sente. Eu pareço uma mulher orgulhosa demais para admitir sua própria derrota, ela perguntou. Honestamente, eu provavelmente estaria mentindo se dissesse que não. Eu queria saber qual de nós estava no topo. Eu nunca faria algo como lamentar e reclamar sobre o resultado. Mas mesmo que eu pudesse ter vencido, esta é apenas uma repetição daquele jogo, na melhor das hipóteses. Não há garantia de que teria acontecido da mesma maneira naquele momento. Eu não podia descartar a possibilidade de que os movimentos que acabei inventando fossem coisas que pensei no tempo extra que recebi. Mas mais importante, esse resultado foi resultado da vantagem que Horikita criou quando jogou contra Hashimoto. A meu ver, isso significa que eu tinha essa vantagem quando assumi o lugar dela. Portanto, não acho que estávamos realmente jogando em um terreno equilibrado. O jogo se desenrolou da maneira que aconteceu justamente porque Horikita colocou o nosso time na frente e depois passou essa vantagem para mim. A capacidade de Sakayanagi de virar a maré quando se deparou com uma situação desvantajosa foi uma prova de sua habilidade. Se jogássemos de novo, não havia garantia de que eu venceria. Ela era habilidosa o suficiente para que, se propusesse que jogássemos de novo, eu ficaria tentado a recusar e fugir de verdade. Você está tentando me consolar? Sakayanagi riu. Ela deve ter achado estranho o que eu disse. Não, não é bem assim. Eu estava apenas declarando os fatos, objetivamente. Estou satisfeita com esses resultados. Isso não é o suficiente, ela respondeu. Se ela estava satisfeita, então eu acho que estava tudo bem. Mas isso não me fez sentir melhor. Quando o exame especial foi anunciado, você poderia ter se concentrado em me fazer competir diretamente com você em um evento individual. Se você tivesse sugerido algo assim, eu não teria escolha a não ser aceitar. Mas você não o fez. Por que não? Perguntei. Obviamente, os 7 eventos escolhidos entre as 10 possibilidades foram selecionados aleatoriamente. Não havia garantia de que tal evento teria sido escolhido. Mas mesmo assim, se nós dois tivéssemos chegado a um acordo sobre um evento individual, tal evento teria uma chance maior de se concretizar. A razão é simples, ela respondeu. Como tenho certeza que você já imaginou, Ayano Koujikun, não havia garantia de que tal evento seria realizado. E se você descuidadamente competisse contra mim 1 a 1, sem dúvida faria com que as pessoas ao seu redor ficassem desconfiadas. Eu queria evitar isso. Embora o diretor interino tenha aproveitado tudo, no final, Sakayanagi fez o possível para considerar e acomodar minhas circunstâncias quando fez seus planos para este exame especial. Provavelmente era exatamente por isso que ela estava tão irritada com a interferência de Tsukishiro. Eu poderia chegar ao ponto de adivinhar que os 7 eventos escolhidos hoje, e a ordem em que foram escolhidos, provavelmente não foram aleatórios. Não havia como ter uma luta justa. Além disso, Hashimoto-kun é considerado o jogador de xadrez mais talentoso da classe A e estava perdendo para Horikita-san, que foi ensinada por você. O que significa que também perdi nesse aspecto. Sakayanagi lentamente se curvou para mim. Ayano Koujikun. Estou feliz por poder lutar com você. A resposta está clara para mim agora. Você é, sem dúvidas, um gênio. Você não é de forma alguma uma farsa.
Você não está pensando em uma revanche? Perguntei. Você quer que eu? Não, eu não. Fufu, você é honesto. Só pudemos ter esse jogo tranquilo porque estávamos em um momento extremamente raro. Justamente porque o exame especial já havia acabado e as longas férias começavam amanhã é que podíamos encontrar um espaço vazio sem ninguém por perto. Quanto ao motivo pelo qual não vou buscar uma revanche, para ser honesta, é porque determinei que nossas habilidades no xadrez são iguais. Se jogássemos 10 partidas por diversão, não seria surpresa se cada um de nós terminasse com 5 vitórias e 5 derrotas. Estou errado em fazer essa avaliação? Ela perguntou. É preciso. Se fossemos competir um contra o outro repetidas vezes, as coisas aconteceriam exatamente como Sakayanagi disse que aconteceriam. Estávamos empatados em habilidade, o que foi interessante. No entanto, tenho a sensação de que você teve vantagem em nosso primeiro jogo. Agora que penso nisso, eu poderia estar perdendo. Bem, suponho que você esteja jogando xadrez um pouco mais do que eu, Ayano Koujikun. Tenho certeza que isso fez a diferença. A julgar pelo olhar em seu rosto, ela tinha um pouco de veia competitiva. Parecia que vencer era importante para ela. Além disso, se eu buscasse uma revanche de xadrez para tentar vencer você, não estaria mais jogando por diversão. O xadrez é um passatempo divertido para mim. Desejo mantê-lo assim, ela acrescentou, pegando um cavalo. Você mencionou minha história com o jogo. Acho que isso significa que você me viu antes, afinal. Sim. Eu estava observando você, Ayano Koujikun, enquanto você subjugava seus oponentes na Sala Branca. Desde então, passei a gostar de jogar xadrez. Eu acreditava que chegaria o dia em que jogaria contra você. Portanto, a sensação que tive ao ver a lista de eventos propostos da classe estava certa. Pelo xadrez ser escolhido como um de seus eventos, não foi por mera coincidência. Agora então, acho que já é hora de irmos embora, sim. Vou arrumar as coisas. Sente-se por um minuto. Muito obrigado. Terei prazer em aceitar sua gentil oferta. Coloquei o tabuleiro e as peças de volta onde eles originalmente pertenciam. Infelizmente, vou manter alguma distância de você a partir de agora, Ayano Koujikun. Nossos colegas podem ficar desconfiados se eu continuar me fixando em você para sempre. Mas mais importante, eu estava morrendo de vontade de conhecê-lo. Sinto que você é um amigo de infância que venho perseguindo há muito tempo, mas ainda não tive a chance de realmente conhecê-lo. Se pudermos competir um contra o outro com tanta facilidade, sinto que o valor de fazê-lo será diminuído, respondeu ela. Ela olhou para mim e sorriu docemente. Embora quando você considera o diretor interino Tsukishiro, suponho que não temos tempo para os alunos brigarem uns com os outros. Fale sobre retroceder em suas prioridades. Normalmente, esta escola queria que os alunos competissem entre si. Mas mesmo que Sakayanagi e eu competíssemos de maneira semelhante novamente, não poderíamos dizer com certeza que ele não interferiria mais uma vez. Na verdade, ele provavelmente faria qualquer coisa que pudesse para me sabotar. A esse respeito, acho que estava grato por não ter que ficar alerta para outras coisas, além dele. Seria incrivelmente exaustivo estar cercado de inimigos por todos os lados. Sakayanagi e eu saímos da biblioteca. Pensando bem, esta é a primeira vez que nós dois voltamos para os dormitórios juntos assim, não é? Agora que você mencionou, sim. Sakayanagi sempre teve pessoas com ela. Além disso, a ideia de andarmos lado a lado era normalmente inimaginável. Sinto muito, sou uma caminhante bastante lenta. Você não precisa se desculpar por isso. Ela certamente era lenta. Foi por causa de sua deficiência, no entanto. E estranhamente, eu estava grato por isso hoje. Se eu andasse no meu ritmo normal, teria chegado aos dormitórios rapidamente. O que você vai fazer agora? Ela perguntou. Esperar e ver o que Tsukishiro faz, eu acho. Mesmo que ele seja apenas o diretor interino, provavelmente não posso deixar passar nada dele. Acho que você está certo.
Dado o estado atual das coisas, não parece que reintegrar meu pai será fácil. E você? O que você está planejando fazer? Perguntei. Quando lhe fiz essa pergunta, ela parou para pensar por um momento. Acho que vou continuar a me divertir por enquanto, como tenho feito até agora. Se Katsuragi-kun tentar se rebelar contra mim, eu cuidarei dele. E se Shinose tentar se aproximar da classe A, será divertido esmagá-la e brincar com ela. Se ela fosse expulsa, eu poderia assistir o colapso da classe B. Ela sorriu inocentemente, como uma menina brincando com bonecas. Eu honestamente não previ Ryuin-kun fazendo um movimento, mas, se ele vier em busca de uma luta, então eu gostaria de batalhar com ele também. Surpreendentemente, talvez eu não fique entediada nesta escola, afinal. Isso é bom. O que você vai fazer, Ayano Koji-kun? Se possível, gostaria de evitar qualquer coisa que pudesse me destacar. Vou deixar Horikita continuar trabalhando duro. E tenho certeza que ela vai surpreender a todos com o quanto ela cresce. Estou bastante ansiosa por isso. Algum dia, Sakayanagi poderá listar o nome de Horikita ao lado de Shinose e Ryuen como um oponente do qual ela desconfiaria. Se esse dia chegasse, eu tinha certeza de que Sakayanagi aproveitaria ainda mais seu tempo nesta escola. Há uma coisa pela qual eu gostaria de me desculpar. Desculpar-se? Mais cedo, quando falei sobre o motivo pelo qual evitei uma partida individual com você, menti. Ela disse que evitava por consideração a mim, para evitar que a atenção se concentrasse em mim. Agora, ela retirou essa resposta. Para ser honesta, é porque eu queria estar com você, Ayano Koji-kun, mesmo que por apenas um segundo a mais, disse Sakayanagi, estendendo sua mão direita para mim. Peguei, pensando que ela estava indo para um aperto de mão. Mas ela pôs a mão esquerda sobre a minha, envolvendo-a. As pessoas podem conhecer o calor pelo toque. E isso é precioso. O calor da pele de outra pessoa não é de forma alguma uma coisa ruim. Por favor, lembre-se disso. O que você quer dizer? Perguntei. É uma mensagem tardia minha. Fiquei ali, ainda incapaz de entender o que ela queria dizer. Sakayanagi lentamente soltou minha mão e começou a andar. Agora, então, vamos indo. Parecia que ela não pretendia me dizer mais nada. Enquanto nós dois caminhávamos de volta para os dormitórios, olhamos para o pôr do sol. Isso me lembra, você ouviu? Yoshida-kun da classe A, ele. Não tínhamos o tipo de relacionamento em que você pudesse relembrar os velhos tempos. Mas também não tínhamos objetivos neste momento. Estávamos apenas conversando sobre coisas comuns e cotidianas. Só até o momento em que chegamos aos dormitórios.